Olá, bem-vindos a mais um episódio de Toca Aquela. Hoje temos connosco a Cláudia Guerreiro. É aquela cara linda, baixista dos Linda Martini, que vemos nos seus 5 álbuns, uma vez que é membro fundador da banda. Além disso, é também uma ilustradora e escultora de excelência, tendo produzido alguns projetos juntamente com o seu marido, Rui Carvalho, guitarrista do Filho da Mãe. E o melhor de tudo é que é a minha vizinha. Oi Cláudia, obrigado por teres aceito o nosso convite. Olá, obrigada pelo convite. Olha, podemos considerar a princesa dos Linda Martini por ser a única membro feminina da banda? É melhor eu dizer que sim, não é? Porque senão temos que chamar a princesa à outra e vai ser chato. Quem é a outra princesa? Não, é melhor não irmos por aí. Vá, sou eu assumo. Mas isto é um facto curioso. Como é que é seres uma mulher músico no mundo do rock, uma vez que grande parte das artistas femininas acabam a ser sempre as vocalistas? Como é que é para ti seres a mulher numa banda? Alguma vez sentiste algum tipo de discriminação? Algo do género? Sabes, é uma pergunta engraçada e que acontece que me fazem muitas vezes, mas a pergunta devia ser feita aos homens. Como é que é ter uma mulher na banda? Porque como é que é ser uma mulher para mim é o que eu sou desde que nasci. Estás a ver? E então, como é que é ser uma mulher numa banda? É igual ao que sempre foi, nunca fui um homem, nunca fui diferente, portanto, para mim está tudo bem, normal. Agora, a segunda parte da tua pergunta já tem alguma coisa a que eu posso responder e que tem que ver com o ter sentido alguma coisa, algum tipo de discriminação. Certo. Eu senti, mas não sei se não terá sido autoimposto. Ou seja, eu não o senti propriamente, mas quando me perguntavam, ou quando me vinham elogiar, eu achava sempre... Pá, ninguém elogia baixistas, só me estás a dizer isso porque eu sou uma miúda e estou a tocar numa banda. E discordo contigo completamente. Porque tu olhas para a música de maneira diferente, certo, mas quem está num concerto, normalmente, não vai elogiar o baixista. Pá, não vai. Até há gráficos com isso, quem são as pessoas mais não são as mais famosas, mas as mais cool numa banda, não é? Primeiro é o vocalista, depois é o guitarrista, e há assim escalas, e o baixista certo. Não é de toda a pessoa mais sim, cool da banda. Compreendo. E então eu tinha um bocado essa coisa, quando me vinham elogiar eu não sabia lidar muito bem com esse elogio, porque achava que só me estavam a elogiar, ok, pronto, para miúda toco bem, né? E achava que era condescendente e foi assim um bocadinho difícil eu ultrapassar isso. Demorei uns bons, se calhar 10 anos a ultrapassar isso. Ok. Mas sabes, olha, não posso concordar contigo, vou-te explicar porquê. Eu sou um baixista frustrado. Eu gostava de ser baixista. Era o meu sonho, mas olha, pronto. É o que é. Eu depois digo-te uma pessoa que também é assim. Olha, o nome Linda Martini surge de um nome de uma amiga vossa italiana. Quantas vezes é que já pensaram que eras tu a Linda Martini, uma vez que és a única membro feminina da banda? Muitas vezes, felizmente, porque já tive bons quartos de hotel à pala disso. Sério? Fala-me sobre isso. Onde? Em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, sei lá, foi num dos primeiros concertos que demos. Depois essa pergunta deixou de surgir, infelizmente. Mas sim, foi-me dado o melhor quarto da banda, porque pronto, era a Linda Martini, as pessoas não sabiam e acham que a Linda Martini é uma cantora. Aliás, há pouco tempo aconteceu uma coisa assim na SIC ou na TVI, a dizer, cantora italiana, veio a Portugal, Linda Martini, para mais um concerto. Espetacular. Mas sabes, quando nós fazemos um Google de Linda Martini, aparece só uma fotografia, que és tu a tocar baixo. Portanto, é natural que as pessoas pensem que Linda Martini é a menina que está a tocar baixo. Infelizmente, não acho que fosse essa a razão. Não, mas não interessa. As pessoas que no hotel fizeram isso. Quem é Linda Martini? Esta menina. Na altura ainda aparecia alguém nessa pesquisa do Google que era uma Linda Martin, que era uma atriz irlandesa, uma cena assim. Linda Martin. E aparecia sempre, era mesmo Linda Martini, acho eu, Linda Martini as the Garlic Lady. Uau! Mulheralho. Não sei, era uma atriz qualquer. Isto surgiu assim por acaso? Tipo, tiveram que arranjar o nome, siga. Não, nunca surge por acaso. São meses e meses de investimento e de recusa de nomes. Tivemos nomes muito, muito engraçados. Já foi há tanto tempo que eu já não me lembro, mas foi difícil chegar a isto. E até que um dia o Geraldes, que é um dos guitarristas, chegou com este nome. Olha, tenho uma colega chamada Linda Martini, acho que isso dava bom nome. Nós gostámos. O André, que é o outro guitarrista, Linda Martini, não gostou.
é o outro guitarrista e Linda Martini e vocalista. Está bom isto. E ele não gostou, mas depois lá se convenceu e pronto, e hoje estamos todos pacificados. Só o facto de ter o nome Martini está quase vendido. Não, ao contrário, não está vendido de todo e impede de conseguires apoios com outras marcas. Também é verdade. É sempre um desafio. Olha, qual foi o primeiro exercício que começaste a tocar num baixo? Lembras-te? Eu nunca fiz exercícios no baixo, porque nunca aprendi música. Tentei ainda, mas foi com guitarra e não correu muito bem. Portanto, nunca tive nenhum exercício para Então tu começaste a aprender primeiro a tocar guitarra acústica, viola acústica, guitarra clássica. Guitarra clássica. Tu lembras qual é que foi a primeira coisa que tocaste numa guitarra? Lembro-me que a primeira música que o meu pai me ensinou a tocar, ao contrário do que toda a gente fazia, que era aprender dunas, eu aprendi o Coimbra Tem Mais Encanto. Uau! Com 2 acordes, não tem nada a ver com o que é música. Quer dizer, não tem nada, mas acho que a música tem pelo menos mais um. Tem, sem dúvida. E como é que foi a tua transição depois para o baixo? Quando é que isso surge? Necessidade? Diz? Foi necessidade? Não foi necessidade nenhuma, foi... Ora, como é que eu comecei? Eu levava a guitarra para a escola sempre, acho que como, sei lá, tanta gente na adolescência, não é? Levavas a guitarra para a escola, tocavas as músicas que gostavas, no meu caso era Nirvana, e havia sempre bandas, eu andei ali a transitar de um lado para o outro, mas nunca aconteceu nada, fiz parte de muitos projetos, verbalmente, porque depois, na verdade, acabava sempre por não acontecer. A tocar guitarra? A não tocar nada, mas sim, quer dizer guitarra. Ok. Hipoteticamente seria para tocar guitarra, mas nunca aconteceu. E depois, como é que foi? Tinha uma banda, tocava guitarra, mas era uma coisa assim com um amigo, de garagem e tal. E entretanto entra um baterista, que é o Hélio, de Linda Martini, que eu não conhecia, que era de outra escola. Eu estava em Queluz, ele estava em Massamá. E o vocalista tinha vindo da escola de Massamá, portanto conhecia o Hélio, chamou o Hélio e pronto, ele foi tocar. Era uma coisa mesmo chunga de garagem para tocar covers. Uma jam. Mas, uma jam, não é? Epá, chama-lhe o que tu quiseres, era mesmo mau. Um cocktail de músicos. Cocktail. E pronto, e depois disso, depois ficámos amigos, acabámos a ser namorados, ele acabou a convidar-me para tocar numa banda, que era uma banda de metal da Almada, que eram os As Good As Dead, e eu tocava guitarra. Ok. Espera aí, agora tenho que fazer um intervalo. Tu foste guitarrista numa banda de metal? Em Almada. Pois, em Almada tinha que ser metal, obviamente. Almada continua. Depois mostro-te o vídeo. Vai ser Muito bom. divertido. Pá, já temos aqui uma história. Não é um inédito, não há mais gente a saber isto. Mas sim, então tínhamos essa banda, que eram os As Good As Dead, com os quais ainda fomos tocar a Barcelona. E depois, pelo caminho, fizemos uma outra banda com... Epá, isto é confuso falar, porque há sempre gente que era de uma, que era de outra, certo. E que eu já falei aqui. Enfim, foi misto. Foi um misto. Foi uma grande misturada. E acabamos a tocar com um amigo que era de Queluz, mas que foi morar para Setúbal, com pessoas de Setúbal, enfim. E foi aí que eu fui tocar baixo. Não havia baixista e eu, olha, está bem, vou tocar baixo. Portanto... Tem menos cordas e tudo também? Tem menos cordas e tudo. É diferente, mas eu também... Assim, eu sempre toquei muito colada à bateria. Ok. O que eu acho que é o que se quer num baixo, e acho que é assim que o baixo e a bateria funcionam. Sem dúvida. Colados. Yeah. É claro que, entretanto, com o tempo fomos descolando um bocadinho, o que também é fixe, mas é fixe porque há sempre a ideia de que essa cola tem que estar em algum sítio, ela tem que estar. Qual é a música de Linda Martini que mais te toca no coração? Sabes que isso vai mudando. No primeiro disco era uma, depois isso vai mudando até quando acabamos por nos fartar eventualmente músicas que no início eram as que mais nos tocavam, mas sei lá, eu tenho uma tendência para gostar das mais pesadas e ao mesmo tempo mais emo. Do último disco posso dizer que será não sei, não posso não, queria dizer que era uma, mas agora lembrei-me de outra. O
como é que se chama? Pá, e depois eu confundo os nomes todos. Porque nós temos uma que é só uma canção e outra que é o Quase Se Fez Uma Casa. É isso, Quase Se Fez Uma Casa. Eu confundo as duas, misturo os dois nomes. É Quase Se Fez Uma Casa, mas ao mesmo tempo o Semia Gigante. Ok. E não sei, isso pode mudar rapidamente. É que ela toca lá. Aliás, tu és uma pessoa que compõe também parte Compomos das todos. músicas. É a Todos mesma compõem. coisa, é 25% na SPA para cada um. Que não negócio, só vos digo. É que é cá um negócio, nem te digo nada. Tu tens uma história que eu acho muito engraçada. Tu uma vez aliás, quando estavas grávida, tu estavas a tocar e começaste a sentir contrações. Diz-me uma coisa, era o teu baixo estava muito alto? Era de certeza absoluta, o meu baixo estava muito alto, não sei o que é que se passava lá dentro, nem sequer percebi o que é que aquilo era. Mas sim, é uma coisa um bocado esquisita e a vibração, talvez mesmo dos graves, seja a coisa que tem mais impacto, acho eu. E depois eu estava mesmo ali em frente ao amplificador. Imagina a pastilha de som que estava ali. Foi no Music Box. Ok. E o palco é pequenino, tu estás praticamente em cima dos instrumentos, quer dizer, dos amplificadores. E sim, é uma coisa muito esquisita, sentir assim a barriga de repente a ficar de uma forma esquisita e rija, e ele está-se a Não sejas mexer. como pessoa, estás a tocar. Eu toquei Estás como? sempre assim, não é? Eu passei 3 meses, que acho que só toquei assim 3 meses, já como barriga, depois aos 7 meses parei de tocar. Passei 3 meses a tocar de lado. Era o que havia, não dava para melhor, e às vezes tinha uma cadeirinha para me ir sentando a meio do concerto porque estava difícil estar de pé aquele tempo todo. Lá está, és a princesa dos Linda Martini. Nessa altura As senti-me condições mesmo a todas- princesa. Qual é que foi o teu primeiro concerto profissional? É assim, é difícil essa coisa do profissional, porque continua da mesma maneira. Levaste dinheirinho para casa, não era só o prazer de tocares. O primeiro concerto de Linda Martini, fui eu que passei em Recibo Verde, no valor de 300 euros, à Sociedade Harmonia Brense. Que giro. Portanto, foi em Évora, foram 300 euros. Eu não sei se levei dinheiro para casa, mas deu-nos para alguma coisa de certeza. Para pagarmos contas, não sei, para juntarmos, que mas não o dividimos propriamente entre os membros da banda. Portanto, eu acho que o primeiro concerto profissional, desse ponto de vista, é aquele em que eu passo o meu primeiro recibo verde Certo. para música. Que ano é que foi? Queres falar disso? Em que ano é que foi? Em 2005, em 29 de junho de 2005, acho. 29, uau, Acho eu. precisão. Acho que sim, porque acho que no dia 30 tocámos em Almada no Culto. Ok, Foi isso, acho que foi isso. ok, que fixe. Olha, vocês já pisaram com banda em tudo o que é festivais em Portugal. É um dado adquirido. Conta uma história de um destes festivais a tocares que seja inesquecível. Pois, histórias inesquecíveis vão havendo algumas, mas elas também se vão substituindo, como aquela história que me estavas a perguntar da música. Quando estás há muito tempo a fazer uma coisa, as tuas memórias vão se substituindo por outras. E acabam por ficar as coisas mais tontas ou de que nós acabamos por falar mais, não é? E inesquecível de bom, eu não te posso dizer, epá, tenho aquela coisa que aconteceu, porque na verdade quando um concerto corre bem, ele é bem. sempre inesquecível. Eu quase Certo. que te consigo, agora já começa a deixar de acontecer, mas eu conseguia te dizer a roupa que tinha usado em sério? cada concerto. Epá, te lembras-te? Naquele Mulheres, usei um lá casaco está. verde com um hoodie, no outro aconteceu não sei o quê. Pronto, essas coisas agora já se vão misturando um bocadinho, mas epá, a coisa boa que te acontece num concerto é teres o público a cantar contigo, a fazer assim uma coisa. Não te consigo dizer já a primeira vez que tivemos toda a gente a cantar connosco, que tu ouviste assim. Já não me lembro Uau. qual foi a primeira vez, mas todas essas coisas vão ficando e depois. Agora acho que não se esquecem mesmo, são as más. Isso, manda cá para fora, eu quero ver isso. As más. Deixa-me só desligar isto. Não está a ser preciso ainda e eu estou aqui. Então. Já lá vais. Mas, ou parvas, lembro-me de ter caído na festa do Avante a primeira vez que lá fomos. Sério? Lembro-me de estarmos a tocar uma música à Severa e no momento em que a música explode, devia ser meia-noite, rebenta o fogo de artifício na festa do Avante e foi assim uma coisa. Uau! E eu devo ter ficado muito entusiasmada, Uau. pisei um cabo, rebolei, caí para trás. A ser. Pá, tsh. Isso é muito bom. Mas foi ótimo na Isso é mesma, muito bom. não parti nada.
Isso é muito bom. Depois, mais tarde, tivemos uma situação em que alguém partiu alguma coisa que foi mais chato, felizmente não foi comigo, mas em que a partir daí mudámos de lugares no palco. Ok. Nós éramos 5, já somos 4 há uns anos, mas era o Hélio, o Sérgio, olha, devia ser o Hélio, eu, o Sérgio, o Pedro e o André. E há um momento em que eles tinham a mania, a partir daí também começaram a tocar mais vezes de olhos abertos, mas tinham uma maneira de tocar muito de olhos fechados e virados para o amplificador. E acho que o que aconteceu foi isto. O Geraldo estava em baixo, o André estava em cima, um levanta-se, o outro baixa-se, assim uma coisa, e isto bate nos dentes do André, partiram-se os dentes do André. Acabou-se o concerto. 2 desaparecem do palco, nós continuamos a tocar, eu e o Hélio percebemos que aquilo tinha acontecido, fomos embora, o Sérgio ficou lá sozinho a fazer noise, só e chegamos ao backstage e está o André com os dentes partidos e um drama. Pronto, isso foi a pior coisa que aconteceu. Jesus. Da qual nós não falámos durante um bom tempo. O cachê desse concerto foi todo para os dentes e muito mais teve o André que investiu do bolso dele. Meu foi Deus. uma tristeza. E coisas ridículas. O facto de eu ter tocado uma vez, a nossa primeira vez em Paredes de Cora, com um pacote de Renova verde fluorescente assim no bolso, parece que não é nada, mas de repente tu vais a ver e pensas, pá, será que eu fiz boa figura? Não fiz. Fiz uma grande publicidade gratuita à Renova. Mesmo como de estou a borla. fazer agora, Exatamente. aliás, espetacular. Nós vamos depois colocar um pi quando fizeres uma marca. Ou isso, ou então pedir alguma coisa à Renova. Ou isso, se calhar. Normalmente não resulta. Olha o recado. Depois, Põe pi. certo. A música é parte intrínseca da tua vida há N anos. Eu sei que tens outras ocupações e ganhas dinheiro de outras formas também, como é óbvio. Muito. Mas quando é que tu sentiste que querias que a música fizesse sempre parte da tua vida? Eu acho que de uma maneira ou de outra sempre achei que a música ia fazer parte da minha vida, não como música ativa, não é? Como pessoa ativa na música, mas pelo menos enquanto ouvinte, ela iria sempre fazer parte da minha vida. E isso nunca tomei consciência disso, porque sempre foi uma coisa muito, muito natural. O meu pai tocava em casa, era a pessoa que animava as festas de família, quando ainda podia haver festas de família. Exato. E, portanto, eu tocava flauta, enquanto meu pai tocava guitarra. Eu tocava... Flauta transversal ou de bisel? Flauta de bisel. E a música, o It, o Toca Aquela das nossas festas de família, era aquela música do Rui Veloso, o Não Há Estrelas no Céu. Claro, um clássico. Era isso, era o auge. Depois aprendi a tocar guitarra com o meu pai, os acordes mais básicos, e fui para fora. Depois fui para o liceu, levava a guitarra comigo, tocávamos todos, não é? Pronto, 1990 e tal, portanto, Século Nirvana, passado. Pearl Jam. Cláudia, século passado. Século passado, sem dúvida. E pronto, e depois vieram as bandas e é um percurso que acaba por acontecer naturalmente e na verdade acabou por, e tu referiste aí as questões financeiras, acabou por se tornar o cerne da minha, do meu financiamento, Exato. do meu autofinanciamento. Eu sei que tu gostas de música em geral. Sei que pelos teus gostos que eu já percebi. Mas também és muito influenciada pelo teu marido, a nível de música. Diz-me o nome de um artista que descobriste através dele que ficaste completamente arrebatada. Pois, isso é esquisito, porque eu fico arrebatada com a música dele, estás a ver? Ter descoberto uma coisa através dele já é mais... Porque ele ainda por cima não é uma pessoa que tenha... Epá, isso é uma pergunta estranha. Não é não. É. É assim, o Rui, que tem um projeto, o Filho da Mãe, ele próprio é um músico incrível. Um filho da mãe. Obviamente. Ele é um músico incrível e, aliás, os álbuns dele, e iremos ter um podcast com ele, obviamente, para ele falar um pouco mais disto. Os álbuns são incríveis. Ele lança guitarras com loops e não sei o quê, e que já fizeste alguns projetos com ele, que eu sei, mas de certeza que ele te mostrou um mundo diferente de guitarra dele ou do que é que o influencia. Qual é que foi um artista que tenha influenciado? Então vamos assim. Eu conheço o Rui desde 1998.
Foste amigo dele para aí 10 anos Fui e depois casaste com ele. Exatamente, foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu, na verdade. Foram mesmo 10 anos. E portanto, musicalmente nós também crescemos juntos. Ou seja, houve coisas que ele mostrou, houve muitas coisas que eu lhe mostrei. Okay. E então fica um bocado confuso, mas na verdade eu posso dizer, eu sempre gostei muito dos sons do fado, eram coisas que eu ouvia muito quando era miúda, em família, aquelas tais festas de família tinham muito fado, eu cantava, o meu pai tocava, enfim. E lembro-me de andar, de quem é esta música, esta guitarra portuguesa, esta música brutal, eu não sabia, e eu já tinha idade para saber. Certo. E perguntava a pessoas mais velhas, talvez o António Cheinho, é capaz, é das pessoas mais conhecidas, talvez. E depois percebi um dia com o Rui que não era, que era o Carlos Paredes, naturalmente. Portanto, é bem básico, mas quem eu terei descoberto com o Rui foi o Carlos Paredes e o Paco de Lucia. Uhum. E que, sem dúvida nenhuma, me arrebatam completamente. Dois monstros incríveis. Yeah. Estilos completamente diferentes, ambos a solo, dois artistas incríveis. Eu ia-te perguntar exatamente quem é para ti o Carlos Paredes. É um gênio? É o que é para ti? Quem sou eu para dizer quem é que é um gênio, não Tens é? a tua Acho que opinião. é preciso um gênio para dizer que outra pessoa é um gênio. Eu não sou um gênio, portanto, agora, como é que nós dizemos que uma pessoa é um gênio? Por comparação connosco, sem dúvida. Sim. Mas de uma emoção, de uma emoção, um sentimento naquilo que faz, que é o que eu vejo também no Rui, e é aquilo que me agarra completamente, é essa coisa de tirar o fogo, de te quase arrancar o coração cá para fora, e é isso que eu sinto muito com muitas coisas de Carlos Paredes, aquela respiração ofegante dele a tocar, não interessam os dedos postos nos sítios, as cordas mal pisadas, tu sentes que a pessoa está ali tipo a cavalgar enquanto está a tocar. A sonoridade dele é incrível, sem dúvida que é. Eu Passo a vida a assobiar Carlos Paredes, é um parvoíce, dou por mim, estou... Eu tenho para aí 6 álbuns em casa. Qual é que é o álbum que tu ouves mais, ou a música que tu ouves mais dele? Ou seja, De Carlos tu ouves Paredes? todos, como é óbvio, mas qual é que é aquela tipo Então, que peraí. dizes... Por acaso, isto agora vai parecer programado, mas não foi. Deixa lá ver se eu encontro. Façamos um compasso de ver. espera. Deixa ver. Não, aqui estão os mini stars, não é isto? É isto. Aí está. Grande álbum, Espelho de Sons. Uau. Que foi precisamente o álbum que o Rui me mostrou. Tcharam! Uau. É um grande disquinho. É este. A música, não te sei dizer porque eu, com nomes de músicas, sabia os Nirvana e pouco mais. Se me começares a assobiar uma música ou a cantar, eu posso trautear a música toda, mas não sei os nomes. É um álbum incrível. É um álbum Aliás, incrível. eu por acaso tive a felicidade de o ver ainda a tocar e fiquei arrebatado. Coitado, já foi nos finais de vida dele, dos anos de vida, já estava com deficiências por ter caído de um palco que foi construído às 3 pancadas. Ele foi tocar e ele caiu no meio do palco, que ele embrulhou-se todo e ele ficou sempre com problemas físicos disso. Ele foi tocar, coitadito, já não levantava-se, quase que se arrastava. Já toda a gente caiu num palco, não é? Mas Sim. alguns, pronto, Sim, mas neste ficaram caso, com sequelas. Acho que foi tipo um pedreiro que foi construir um palco para ele tocar de madeira. Logo, não é a especialidade dele, mas foi algo do género assim. E ele, coitado, depois as doenças dele acabam por surgir por aí. Não fazia ideia. Estás a aprender alguma coisa? Estou assim, senhora, é para isso que a vida serve. Eu vim preparado. Para me dar aulas. Tá bom. Qual foi o palco que mais gostaste de pisar até agora? Pois, é outra vez uma pergunta complicada porque os palcos não são ninguém sem os públicos à frente. E, portanto, se o público não estiver a responder nesse dia, o que pode acontecer por muitas razões, ou porque nós estamos a dar um mau concerto, ou porque o público está mal disposto em comunidade, não sei. Mas de facto um palco só é um palco em função do público que tens à frente. E por exemplo, eu sei que durante muitos anos nós respondemos a esta pergunta dizendo que tinha sido Paredes de Coura, porque Paredes de Coura tem aquele anfiteatro natural, porque é lindíssimo.
e porque é um ambiente diferente, é muito bom e portanto sem dúvida que Paredes de Cora tem que estar, se não à frente, pelo menos na linha da frente. Agora, há palcos que às vezes nos são desconfortáveis, por exemplo, para mim pessoalmente um palco mais urbano, um festival mais urbano pode-me ser mais desconfortável, como por exemplo o Alive, mas já tivemos recepções incríveis e isso muda-te completamente o palco, muda-te o espaço, muda-te tudo. Certo. É claro que não é a coisa mais bonita, mas se pensares, tens o Tejo ali ao lado. Portanto, há palcos lindíssimos. Nós há 2 anos tocámos num... agora não me lembro do nome da terra, mas era uma terra pequena no interior, beira interior, que é o lá... Onde é que aquilo é? Não me lembro. E é uma previsão não me lembrar, porque é um sítio mesmo bonito, com uma praia fluvial, e tocas em sítios incríveis, e todos estes sítios têm coisas mesmo muito bonitas, mágicas, mas por exemplo nesse, que o sítio era mágico, mas tínhamos o público, era uma coisa mesmo no interior, com muito poucas pessoas, e isso, às vezes fica desconfortável, então é sempre, tens muitas situações, exato, umas são melhores numa coisa, certo, outras são melhores noutra. Sobre os palcos mais bonitos, eu estava-te a falar dos palcos de beleza natural e festivais e não sei o quê, mas esqueci-me de 2 salas muito bonitas, que são o Teatro Circo de Braga, que é das salas mais bonitas, lindíssimo, em que eu alguma vez toquei, é lindo de morrer, é talvez a sala mesmo mais bonita. Yeah. E a outra a seguir eu acho que é o São Luís. Yeah. E que é uma sala em que nós tivemos a felicidade de tocar no ano passado e infelizmente estava toda a gente de máscara, quer dizer, felizmente que estavam, exato, mas, exato. Mas infelizmente estamos nesta coisa esquisita, mas é isso que eu te disse, no fundo. O concerto é mais bonito dependendo da energia que se cria com toda a gente. Certo, eu tenho noção, eu por acaso fiquei lá pouco fora, é a minha opinião, mas eu sei que o pessoal nórdico responde mais aos concertos, não tem tanta interação como nós temos, de música após música, e estar a vibrar com os momentos mais altos, mais baixos, finais das músicas. Eles só explodem no fim do concerto, mas quando explodem é que vai cair o mundo. Então tu passas um concerto inteiro a tocar 10 músicas, imagina, e tu pensas assim, este pessoal não está a responder, não está a dizer nada, não sei o quê, mas quando acaba, rebenta tudo, ou seja, eles respeitam um ato em si como se estivesse a ver um filme, não é? E nós às vezes, como portugueses, como somos latinos, gostamos de sentir aquela... que temos o público do nosso lado, e às vezes é um pouco estranho, e às vezes acabamos por decidir que as salas são um pouco melhores ou piores em função disso. Mas é giro, ou seja, neste caso a pergunta que te estava a perguntar era mais pela beleza natural em si. Sim. Não necessariamente pelo feedback do público, porque o feedback do público nos festivais, imagino, deve ser uma loucura quando nos veem, como é óbvio. Sim, corre bem, mas por exemplo, em teatros é muito diferente, as pessoas... Mais cozy, né? É mais cozy, mas as pessoas parece que têm medo, não é? As pessoas estão sentadas, não se podem exprimir como querem. E então são sempre concertos que parecem mais frios, mas depois não é necessariamente assim. Assim que tu dizes às pessoas, se quiserem podem se levantar, fica tudo... Saltam, vão para sítios que não podem. Qual é o palco que desejarias pisar no futuro? Infelizmente também não tenho resposta para isso, desculpa. Qualquer um, não é? Eu neste sei momento, que estou a deixar mal. Não, mas qualquer um neste momento, não é? Qualquer um neste momento, porra, por favor. Sim. Até porque essa coisa dos palcos... Tu gostarias de fazer uma viagem, saberes que é uma cena emblemática, tipo, olha, deve ser muito fixe ir ao Japão, tocar... E chegar lá e não ter público. Só vale a pena pisares um palco grande se souberes que chegas lá e tens público, senão é um flopá incrível. Mas eles mamam tudo ali. Está bem, mas olha, nós fomos uma vez ao Primavera Sound. Palco principal, péssimo. Não podíamos estar no palco principal. Sim. Porque 500 pessoas no palco principal parecem 30. Pois, exato. Portanto, o que eu queria era ter ido ao Primavera Sound e tocar no palco secundário. Porque tinha sido um grande concerto. E assim foi um concerto esquisito. Portanto, um grande palco só faz sentido se tu tiveres uma grande banda. Lá fora, neste caso, quando pensas num grande palco, pensas num grande palco lá fora. Sim. É como, com que banda é que gostavas de tocar? Opa, lá está, é outra pergunta.
eu não toco com a banda, ela dá o concerto dela, eu dou o meu. Nós tocámos Certo. com o Sonic Youth em Paredes de Cora. Eles deram o concerto deles, nós demos o nosso. O que é que foi fixe? Pudemos estar de lado no palco a ver o concerto. Epá, mas enquanto banda, tu sabes que tu, quando acabas de tocar estás estourado, tu queres é ir para o backstage, não vais estar a falar com os teus fãs ali, as outras bandas que são tuas fãs, tipo, não estou à espera de ir tocar com Sonic Youth e que eles depois tenham paciência para nos aturar. Pá, eu sei que eles estão cansados, querem ir à vida deles. Portanto, isso são aquela espécie de sonhos molhados que depois, na verdade, Muito bom. não passam disso, estás a ver? Não, isso só é bom se tiver consequências. Sim, realmente, eu estou-te a perceber exatamente. Eu lembro que uma vez com a minha banda fizemos um intervalo de Culip Noise para Turanja. Nós chegámos num palco secundário e tocámos e só pensávamos em ir ao bar aberto. Tchim, tchim. Viva os bares abertos. Viva os bares abertos. Tu brindaste e não me olhaste nos olhos. Mas estou a olhar agora. Posso brindar outra vez? Sim, e tem que ser com o braço esquerdo. Que é Eu acho que isto em termos de som é capaz de não ser a coisa mais espetacular. Eles vão mas achar muita piada a editar isto depois. vão? Não é, Boa rapaziada? sorte, pessoal. Se calhar não. Temos pessoas a abanar a cabeça atrás das câmaras e dizer: Quantos baixos é que tens? ai, por si, quantos bares? Quantos baixos? Quantos baixos é que tenho? É o que eu digo, a malta da música está toda queimadita. Quantos baixos é que tens? Tenho Sim. 2, mas só um é que me interessa. E tens vários amplificadores? Ou és Não. só? Tenho um a precisar fortemente de ser visto por um médico. Quer dizer, tenho este, que foi uma belíssima prenda de Natal, não, de anos, Uau! que foi muito bom. E que pronto, agora já posso tocar em casa. É fixe. Também dá para guitarra, é assim, dá um som mais grave. Tenho este, que é este Fender Jazz Bass, que eu vou mostrar, que é este baixinho, Que é lindíssimo. que é o meu primeiro. O teu primeiro? É o meu primeiro, o meu, podia dizer o único, mas não, porque há pouco tempo adquiri outro, em segunda, ou terceira, ou quarta mão, não sei, de uma marca que eu não conheço, e que serve apenas para, se acontecer alguma coisa a este menino em concerto, não termos que lhe estar a trocar as cordas assim, de repente. Aliás, por acaso é mentira, eu uso outro para uma música que tem uma afinação diferente, para não estarmos Ok. a perder tempo. Uso o outro, mas o outro está com um problemazinho aqui no 12º traste, e então há músicas que eu não consigo tocar lá. Mas é o meu baixo querido de estimação, que ele veio para Barcelona quando fui em Erasmus e que me custou módica quantia de 750€, porque embora seja um jazz bass americano, é um highway, que é uma gama barata, que tem um verniz barato e baço, que eu prefiro, e portanto está tudo bem. Eu acho lindíssimo. Diz-me uma coisa, estou a ver uma palheta. Tocas mais com os dedos ou com a palheta? Olha, é um mix, depende do disco, É? depende da parte da música, depende... Mas por norma há uma coisa que te soa diferente para tocares com palheta, teres de tocar com palheta ou com os dedos? Não, tem mais que ver com o tipo de coisa que estou a tocar, se preciso de... sei lá. Às vezes até tem a ver, há coisas que eu posso tocar com palheta, mas que... Uma música de Lina Martini que saiu há pouco tempo e que é, deixa lá ver, que isto sem efeito nenhum fica esquisito, mas é isto. Não, estás a ver? Está mal. É em baixo. E é sempre assim, é um loop Ok, disto, estás uhum. a ver? Isto Sim. com palheta não dá jeito. Certo. Deixa ver se eu consigo. Por acaso dá. Até dá, mas não sou na tão verdade... cheio, não sou tão Epá, cheio, não é? há coisas em que me dá mais jeito. A verdade é que a seguir a outra parte da música é com palheta. Portanto, eu tenho que passar disto para de repente... Não. E é sempre esta troca do põe, tira, agora dá-me mais jeito com não sei o quê. De repente estou a tocar numa parte, estou com palheta e eu... isto não era, isto era com os dedos. E dá, de uma maneira ou de outra. Sim. Mas eu meti na cabeça que há partes... em que me dá mais jeito de uma maneira e outras de outra. Normalmente eu gosto de um som redondo, eu não gosto do som de palheta. Sim. Eu tiro sempre treble, tenho quase Encher sempre tudo mais, no não é? meio, estás a Exato, ver? E encher aqui mais, não é? corto-lhe os agudos. Não gosto de som de palheta, não, aquele
esta coisa. Pá, não gosto Certo. mesmo de todo. Mas às vezes é preciso, no meio de tanta chifrineira, é preciso furar, é Posso preciso ouvir? mais agudo, e então às vezes vai com palheta, ou quando são acordes, quando é uma coisa com mais força, para não acabar com os dedos em sangue, porque fazer acordes assim durante muito tempo é chato. Tu vens de uma escola de guitarra, eu sei. Você começaste o teu percurso na guitarra e depois acabaste por passar um bocado para baixo. Acabaste por desenvolver durante este tempo todo as técnicas de baixo, tipo aquela cena do slap, do mute, não sei o quê. Alguma vez Nunca foste me para aí? verás na vida a fazer slap. Nunca na vida isso vai acontecer. É daquelas coisas que eu acho que te posso garantir. É quase por engano. Se acontecer é por engano. Se acontecer é por engano, ou porque eu me dei ao trabalho de estar a aprender como fazer isso bem para poder gozar com isso. Não vai dar para mim. Não vai dar. Não faz, Muito não bom. faz sentido com o tipo de coisa que eu toco, Sim, com claro. o tipo de coisa que eu gosto de ouvir também. E portanto, para mim, tocar um instrumento é conseguir safar bem aquilo que eu tenho na minha cabeça. Ok. Pode ser guitarra, pode ser baixo, pode ser um instrumento de sopro, poderia ser violoncelo se eu conseguisse acertar com as notas que não consigo. Tenho muito boas ideias, Está afinado em quintas, mas ao contrário do baixo. O quê? Isso está afinado em quintas, mas ao contrário do baixo. Epá, aquilo está numa afinação É que não me faz horrível. sentido nenhum. E portanto, tudo aquilo que me é intuitivo aqui, ali não é muito. Não é lógico, não. E pronto, o contrabaixo nesse sentido seria mais. Certo, Mas é mais lógico. eu não sei porquê, mas eu gosto do violoncelo. Talvez um dia, tenho isto há 10 anos, um dia vai funcionar. Uma vez experimentaste tocar contrabaixo? Não, por acaso não. Não? Sempre tive esta coisa de que o violoncelo era o meu tamanho e era o meu tipo de som. Assim mais fácil de levar a transportar para os concertos. Não tem a ver com isso, não tem a ver com isso, até porque quando tens roadies... Exato. Que boss! Que boss! Não, eu gosto de carregar as minhas coisas, mas não consigo carregar todas. Não dá para carregar um Ampeg. A cabeça Certo. sim, mas a coluna não vai dar. Certo. Para mim é preciso mais uma pessoa para me ajudar. Cláudia, diz-me uma música que tu adores e que desejavas ter sido tu a escrever. Eu normalmente digo isso de que música? Isso é estranho, porque eu costumo dizer isso de uma música, digo de algumas, mas agora só me lembro de uma, e que não é tipo assim a coisa que eu diga, isto é a minha música preferida, mas eu gostava de ter feito aquilo, que é uma música da Feist, que é o Sea Lion Woman, que tem uma parte brutal de guitarra e eu adorava ter sido eu a fazer aquilo. Depois podes ir ouvir. Agora não tenho sentido. Irei certamente ouvir. Agora fiquei curioso. Quem é a Cláudia quando não está a tocar? É basicamente a mesma pessoa. Não, se calhar não é a mesma pessoa. É sempre diferente estar a tocar, ou pelo menos estar a tocar em palco e estar fora do palco. É assim uma coisa esquisita. Eu fora do palco sou só uma pessoa, né? Com os problemas e as idiotices de uma pessoa normal. Faço 1000 coisas, que é, aliás, um dos meus grandes problemas de não me centrar numa. Portanto, eu mas toco baixo, mas tenho violoncelo, mas tocava flauta porque gostava, porque eu não sei música, não é? Não sei Sim. teoria, não sei nada, é tudo de tentar conhecer o instrumento, é tudo intuitivo. Tenho aqui a melódica, portanto, eu sou aquela pessoa que podia ser a pessoa dos 1000 instrumentos, mas que não é, porque nunca se dedicou inteiramente a um. Aquele a que eu me dediquei mais foi o baixo, e nem sequer era o instrumento que eu achava que devia ser o meu, que eu achava que devia ser a guitarra, e não o baixo. Mas aconteceu-me na vida o baixo. Sim, tens um gosto amplo e gostas de ter um espectro grande a nível musical. Eu Isso acho gosto de excelente. tocar tudo e mais alguma coisa. E depois tenho a parte da ilustração e da escultura, que é a minha formação, a minha licenciatura em escultura, uma mestrado em ilustração, que pronto, é o complemento financeiro da minha vida, não é? É por aí que eu vou mesmo. Tu és uma escultora, ilustradora incrível para mim, eu acho. Já vi os seus trabalhos e estão alguns disponíveis na internet para verificarmos e comprarmos, inclusive, que eu acho que as pessoas devem apoiar e ajudar, porque realmente merecem. Tens inclusive um trabalho com o teu marido, o Rui, chamado A Azenha, que eu acho incrível, onde tu estás a ilustrar e o Rui está a compor ao mesmo tempo na guitarra e tu estás a compor na tela, que eu acho incrível. Fala um bocado mais desse projeto.
Então, a Azanha fala de um sítio que eu conheço desde pequenina, que é a casa dos meus tios, os dois escultores, Noémia Cruz e o Jorge Vieira, para onde eu vou desde que nasci, portanto, desde 1980, que aquilo é um sítio que me é próximo, familiar, é a palavra, é familiar, e onde há um ateliê, não só um, mas há um ateliê há vários ateliês de escultura, um de barro, um de metais, enfim, e onde eu sempre estive lá a trabalhar e fui crescendo, passava lá as minhas férias grandes com eles, a trabalhar nos ateliês, e portanto faz parte do meu crescimento enquanto pessoa, da minha... enquanto artista, custa-me um bocado dizer, mas vá. É muito por ali que eu acabo por escolher ir para a escultura, que vou para a parte do desenho. A parte de ilustração científica já não tem tanto que ver com aquilo, mas é a parte que eu sou e que está associada à parte mais artística, uma parte de uma cabeça talvez mais científica. E então é um sítio de extrema importância para mim e que tem muitas histórias, vivi muito lá, tenho muitas histórias lá e achámos, até foi o Rui que me sugeriu, o filho da mãe, porque é que não fazes uma coisa sobre isto, sobre uma coisa que te é próxima, faz um livro, Começámos a pensar naquilo e começámos a pensar que podíamos fazer era uma coisa juntos. Que incrível! E em que a ideia até era fazermos, imagina eu estar a desenhar, mas poder agarrar num violoncelo ou no baixo e ir tocar com o Rui a meio. Depois percebemos que isso era de malucos, não é? Porque eu estou ali numa confusão brutal de tintas e câmaras e um plano e um acrílico e baldes que se entornam em cima de mim, tinta por todo lado e sombras e luzes. E não sei escrever o Rui e pintar, mas pronto. Não, mas essa parte nunca esteve em cima da mesa, espera lá, o que estava em cima da mesa era eu ir tocar. Mas na verdade eu acho que isto faz mais sentido assim, ele fica com a parte da música, eu fico com a parte da imagem e depois tentamos nos encontrar ali no meio de uma história bizarra, surrealista que nós inventámos e que não faz muito sentido, mas que ao mesmo tempo reflete aquilo que é a vivência daquela casa, porque era um escultor, Jorge Vieira, um escultor surrealista, ele em si não era surrealista, o trabalho dele é que se inseria dentro da corrente do surrealismo. Certo. E é uma história baseada em 4 personagens que estão num mural dessa casa, numa piscina. Escorpião, o touro, uma lua e o sol. O sol, a lua, o touro e o escorpião. O sol seria o meu tio, associado ao signo, por acaso que está ao lado é o touro, portanto está o meu tio e a minha tia, o sol e o touro. Certo. E em baixo a lua, a minha tia e o escorpião, que era o meu tio. Portanto, certo. E então inventámos ali uma bizarra história de amor entre estas personagens. Eu acho que está incrível. Eu acho que vocês têm, visualmente, eu acho lindíssimo. Eu vi uma pequena apresentação, que isto vem através do Generation, sim. Generation, que, o Rui estar a tocar aqueles dedilhados e ver-te a pintar as estrelas, eu acho a coisa mais deliciosa do mundo. Pois, a ideia é estarmos no ritmo um do outro. É lindíssimo. Eu acho lindíssimo, mesmo. É a minha opinião. É o que é. Vale o que vale. A minha também. Isso. Era bom andar por aí. Estamos a tentar que isso ande por aí a rodar. Tu tens algum hobby para além da música e da pintura? Da escultura, quer dizer, das artes? Eu acho que nunca tive hobbies. Eu acho que isso do hobby é uma questão de perspectiva, do modo como tu olhas para as coisas. Tu, quando fazes as coisas porque gostas delas, elas não têm que ser um hobby, elas podem ser uma parte importante da tua vida à qual tu dás. Certo. Ou seja, eu acho que a palavra hobby é depreciativo para com as coisas que tu fazes e que gostas. Se gostas delas, porque é que elas têm que ser um hobby? Porque vais todos os dias de fato e gravata para o trabalho e de repente vais correr. Se calhar correr é uma parte muito importante da tua vida. É porque tu não ganhas dinheiro com ela que ela é um hobby. Eu só corro se estiver a fugir de alguém, vou-te ser sincero. Pronto, eu basicamente também é isso, ou para apanhar o metro, ou para apanhar eu corro muito para apanhar transportes, ultimamente não, mas pronto. Cláudia, tens a noção que o Álvaro, o vosso filho, teu e do Rui, tem naturalmente o ADN musical nele, ou seja,
esquece. Mesmo que seja pintor, artista, trolha, seja aquilo que for, É o que ele quer. aquele gente está lá. Ele quer trabalhar nas obras, é a O cena dele. que é que pensas fazer em relação a isso? Qual é que vai ser o instrumento que tu vais passar para ele? Porque assim, ele naturalmente vai ter uma decisão e vai sentir necessidade de alguma coisa. Porque, está lá o adiante, Tu está lá. achas isso? E eu Eu acho que também toda a gente deveria acha isso. achar, mas na verdade ele, até há muito pouco tempo, tem demonstrado uma certa aversão à música que me leva para o outro lado. Eu acho que ele, por oposição, se recusa a aproximar-se da música e do desenho. E até agora tem sido assim. Agora, para aí de um ano para cá, ele começa a ser um bocadinho diferente. Ok. E, estranhamente, não sei como, parece que gosta de rock. A mim parece-me bem, mas eu estou preparada para ter um contabilista que gosta de techno, desde sempre. É pá, isso não. Acho Não! que, A parte acho- do techno pode ser chata, acho- mas o contabilista não te dava jeito, queres ver? Por acaso dava. Eu nunca claro, fiz um dá IRS jeito na a minha toda a vida, gente. mas eu não posso confessar isso. Ok. Mas ok. Qual é que foi o último álbum que tu ouviste do princípio ao fim? Tipo, pá. Foi algures na semana passada, Camarón de la Isla, La Leyenda del Tiempo, que é um grande disco. É? É um grande disco. Qual é o teu músico preferido que gostarias de conhecer no jantar? Já morreu, era o Kurt Cobain, pá, morreu, que tristeza, não vai dar. Mas já sonhei com isso. Já? Mas Foi. sabes o que é que foi giro? Sonhei que If Lucifel, a antiga banda do Rui, tinha ido tocar com a Nirvana. E Sério? eu tinha tido... Não foi a minha banda, percebes? Não fui eu que fui tocar com eles, foi a banda dele, foi tocar com eles e eu tive a oportunidade de falar com a Nirvana, pá. Até a minha vida até nos sonhos é... Não me dignifica muito. Por acaso tiveste azar. O Rui agradece. Se pudesse escolher um artista vivo, morto, quer dizer, preferência vivo que é mais fácil, para tu conheceres um bocadinho mais, ou seja, gostaria de estar com ele, saber que o processo de como é que ele queria, como é que ele escreveu as músicas, quem é que tu escolherias? Pá, não sei mesmo o que diga, sabes? Eu comecei a tocar muito com ajuda e com os olhos postos num amigo, que é o Gaza, e que era o baixista desta banda do If Lucifel, e que era incrível, e foi tipo a pessoa que mais me influenciou. E eu não tenho essa... Então, enquanto baixista, não tenho de todo essa coisa do quero saber o que é que este ou aquele tocam, como é que eles fazem, eu não tenho esse tipo de curiosidade. Adoro tocar, a minha maneira de fazer música é estar muito em comunhão com a coisa que está à minha volta, Sim, estás a sim, ver? sim, Então não sim. tenho de todo essa perspectiva do músico que eu queria conhecer e a maneira... Não tenho essa coisa assim mais voyeur, não existe muito em mim. Peço desculpa. Faz mal. Não Se te dá tivesse, nome. se tivesse um minuto para escrever uma malha qualquer, qual é que era a primeira coisa que te vinha à cabeça? Sei lá. Qual é que era o primeiro tom que te vinha à cabeça? Pá, não sei. Eu acho que automaticamente ia a estas notas e acabava a fazer uma coisa assim, uma rocalhada bem clássica, não sei. Então, olha, a partir daí, toca aquela. Toca aquela, sei lá eu. Yeah. Upsi, não era bem isto. Não, é meu. Uau! E pronto, e depois entra a distorção e entra a coisa e... Isso é muito fixe, pá. Quem é que escreveu essa parte? Quem é que escreveu essa parte? Foste tu? Não há bem isso do quem é que escreveu essa parte. As coisas vão sendo feitas Surgindo. juntos Um e brainstorm. alguém faz uma coisa e o outro põe outra coisa por cima e... Por acaso esta parte especificamente até acho que fui eu que dei origem a isto. Isto vem de uma parte do Boca de Sal e depois há uma paragem
Uau. E há isto, né? E depois há umas guitarras a fazerem uns noises, como sempre. Aliás, por acaso, na música, que uma coisa começa, não é comigo, é com uma guitarra e depois isto entra por cima. Ou seja, às tantas uma pessoa já não sabe quem é que começou o quê, não é? Aquilo do que vem de um primeiro ensaio ao que acaba dá muitas voltas. É o brainstorm da banda, que é a cena mais linda, não é? Sempre, é constante. Yeah. Cláudia, muito obrigado por esta entrevista. A sério, adorei a nossa conversa. Foi muito fixe. Já viste, mesmo morando na mesma rua, nunca tínhamos falado assim. É verdade. Vizinhos, só agora que se conhecem. Aliás, agora ficámos curiosos de conhecer um bocado do teu marido, do Rui Carvalho, filho da mãe. Volta sempre, é só atravessar a rua. É só atravessar a rua. Também estamos à distância de 4 metros. Este foi mais um episódio do Toca Aquela. Sigam-nos no Spotify, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Vemo-nos para a próxima.